Olá, alunos, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo, né, áudio, para comentar a prova que eu não pude comentar semana passada com vocês por ter tido uma intercorrência, tá? Eu vou postar para que vocês comparem com as respostas de vocês e assim que o possível, né, o pessoal da noite, eu ainda não corrigi a prova, mas essa semana, até o final da semana, eu corrijo e lanço as notas de vocês, tá? Questão 1. Certas bactérias apresentam uma cobertura externamente à parede celular, formada por polissacarídeo e proteína conhecida por cápsula bacteriana. Algumas espécies de linhagem capsulada, como por exemplo a bactéria Streptococcus pneumoniae, causam pneumonia, enquanto outras bactérias que não são de linhagem não capsulada são incapazes de causar doença. Explique por que as cápsulas causam doenças, né? As capsuladas causam doenças e as não capsuladas não causam doenças. Nós vimos que a cápsula bacteriana ela é composta de glicose, né? De lipídio. E essa cápsula proteica, lipídica, em volta da bactéria, permite que ela não seja reconhecida e capturada pelas células do sistema imune, que a gente está estudando agora, essas células. Então, ela não é reconhecida pelas células do sistema imune. Se ela não é reconhecida, ela tem capacidade de causar doença. As bactérias que não têm cápsula não têm esse envoltório externo protegendo as suas proteínas sinalizadoras, por exemplo, né? Uma capa. E aí as células do sistema imune reconhecem e aí conseguem, então, eliminar essa bactéria a ponto dela não causar doença. Na questão 2, nós temos ali, ó, antibiogramas são exames de diagnósticos que conseguem testar a sensibilidade da bactéria causadora à infecção em um tipo, em um indivíduo e, consequentemente, o antibiótico mais indicado para o seu tratamento. Para obter um antibiograma, uma suspensão da bactéria de cultivo é inoculada na superfície de placa de Petri com agar, a qual são adicionados os discos de papel impregnados com concentrações de antibióticos. Após a incubação na estufa, analisa-se o padrão de crescimento ao redor do disco. Aqui, ó, nós temos uma placa de Petri com os discos de 1 a 6 com diferentes antibióticos. Aqui em volta está crescendo bactéria. Aqui, ó, tá uma imagem branca. Significa que não cresceu bactéria perto desses discos. O antibiótico inibiu o crescimento, tá? Então, de acordo com os resultados mostrados nesse antibiograma, o antibiótico mais indicado para o tratamento dessa rinite são quais e por quê? Ó, o 1 e o 4, esse antibiótico aqui não serviu para nada para essa bactéria. Teve crescimento até em cima do disquinho, quer dizer que o antibiótico não mata essa bactéria. A bactéria é resistente ao antibiótico 1 e 4. O antibiótico 3 e 5 teve um halo, ó, teve uma volta ali. A bactéria não chegou a crescer tão perto, mas quando a gente compara com o 2 e com o 6, que fez um halo grande, se a gente fosse medir com uma régua aqui, né, é bem maior o halo que é formado, ele impediu o crescimento numa faixa bem distante. Então, os antibióticos mais indicados nesse caso aqui seriam o 2 e o 6, porque impediu o crescimento bacteriano. Então, significa que a bactéria não é resistente a esses dois. Na questão 3, paciente com 25 anos, com quadro de infecção recorrente, fazendo uso de antibiótico de amplo espectro por 5 dias, sem resultado de melhora.
O enfermeiro solicita exame laboratorial com os resultados em mão, percebe que estava sendo aplicado um antibiótico que degrada a parede celular. Por isso que, nesse caso, o medicamento não estava fazendo efeito. O medicamento foi trocado e o paciente teve melhoras. Explique. O medicamento usado inicialmente combate principalmente qual tipo de bactéria? Se eu estava usando um antibiótico que degrada a parede celular, eu estava usando um antibiótico que é para matar a bactéria gram-positiva, certo? Se não estava fazendo efeito, significa então, né, que o paciente estava contaminado com uma bactéria gram-negativa. Quais são as diferenças anatômicas dessas bactérias? A gram-positiva, gente, a gente tem membrana plasmática e uma espessa camada de peptídeo glicano, várias camadas de peptídeo glicano. A gram-negativa, nós temos a membrana plasmática, uma pequena e fina camada de peptídeo glicano e externo a essa camada, nós temos uma membrana externa de lipopolissacarídeo, que acaba protegendo a parede, né, celular de peptídeo glicano. Uma bactéria que cresce em temperatura entre 35 e 40 graus, ela é chamada do quê? Mesófila. Somente na presença de oxigênio, ela é o quê? Anaeróbica obrigatória. Em pH entre 6 e 7,5, 6 e 7 e 7,6, é chamada de neutrófila. Então, a resposta bem curtinha. Questão 5. Qual estrutura anatômica é responsável por transmitir a resistência? O pili. O que é passado de uma bactéria para outra? Plasmídio, DNA. Quais mecanismos bioquímicos que tornam a bactéria resistente? Pode ser alteração de produção de antimetabólico, alteração de enzima, modificação de enzima, alteração da permeabilidade da membrana, tá? São todos esses fatores que vão tornar a bactéria mais resistente. Produção de antimetabólito, aumentar o metabolismo, ok? E aí a questão, né, se o antibiótico é eficaz para vírus? Não, gente, não é eficaz. Antibiótico combate a estrutura celular da bactéria. Vírus, ele não é um organismo celular, ele é um ser acelular. Qual que é a estrutura organizacional? Ele só é formado por uma capa de proteína ou lipídio e um material genético dentro. Não adianta nada eu usar um antibiótico que vai ser eficaz para inibir ribossomo se vírus nem tem ribossomo. Então, o antibiótico jamais vai ser eficaz para doenças virais, ok? Então, tá aí a resolução da nossa prova. E para o pessoal da manhã, eu já lancei a nota, o pessoal da noite, mais alguns dias para que eu consiga ir corrigindo, que eu estou fazendo tudo um pouco mais devagar. Abraços!